E aí, pessoal, aqui é Gaia Gaia, e hoje vamos falar sobre por que é tão difícil RPGs de Pokémon. Demonstrando aqui com dois RPGs de Pokémon, talvez os dois mais famosos, que são o de Tabletop United, que é uma variante do D20, e o Pokéroller, que é um sistema único, um sistema independente. Mas também vamos falar, no geral, quais são as dificuldades. Há um vídeo, assim, antigo meu, que eu falei que o RPG de Pokémon é um dos RPGs mais difíceis que tem de mestrar, desenvolver e lidar. E aqui eu vou entrar um pouco mais de detalhes. Mas, como sempre, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta do meu canal, etc., se inscreva, receba aí as notificações, etc. Entra no meu servidor do Discord, meus grupos do WhatsApp, e por aí vai. Segue minha produtora de jogos, essas coisas. Mas então, primeiro vamos tentar relembrar aqui por que, até posso botar aqui a câmera maior, por que RPG de Pokémon é uma coisa assim tão difícil. E é algo assim que eu sempre bato na tecla. O grande problema de RPG de Pokémon é a dificuldade que você vai ter que lidar com personagens que na verdade são vários personagens. Por quê? Cada Pokémon basicamente é um personagem em si mesmo. Então, num RPG normal, quando você tem os jogadores, eles criam suas fichas, você vai estar lidando com cada jogador tem um personagem. Quanto mais personagens estão numa sessão de RPG, mais difícil é de lidar, porque você vai ter que dividir o tempo de conversa, o tempo de holofote em que os jogadores têm para discutir, interpretar, fazer suas ações, entre os vários personagens, porque cada personagem demanda um tempo em específico. Esse é o grande problema, porque Pokémon, quando você está pensa assim, num combate, você vai ter que lidar com cada um dos Pokémons. E cada jogador tem pelo menos, vamos pensar assim, numa equipe de Pokémons, de 6 Pokémons, com seus poderes diferentes, efeitos diferentes, coisas diferentes. Então, Pokémon lida com um dos limites cruciais e fundamentais do RPG, que é o tempo narrativo, o tempo interpretativo. É a divisão do holofote do centro de palco. Porque o RPG, de forma geral, ele se dá na modalidade de conversa, de fala. Cada um tem seu momento de fala. O mestre tem seu momento de interpretação, narração, descrição de personagens, de mundo, interpretar os NPCs. E os jogadores têm seus tempos de holofote. Quando o mestre descreve uma ação e fala o que, que vocês fazem, é aí que há um momento de conversação. Nós temos um momento, às vezes, em que os jogadores eles estão discutindo se eles estão falando o que, que seus personagens fazem, aí tem todo um momento de interpretação, às vezes monólogos dos personagens, enquanto que você tem, às vezes, momentos em que os jogadores estão discutindo e debatendo em personagem o que, que eles vão fazer. Então, esse é um dos problemas fundamentais do RPG Pokémon, por que é tão difícil. Claro que não necessariamente você vai interpretar os Pokémons, às vezes quem interpreta os Pokémons acaba ficando o mestre, que vai interpretar a ação dos Pokémons, porque eles funcionam, às vezes, muitas vezes, como NPCs, personagens do mestre, por conta de sua inteligência animal. Mas ainda assim, quando nós estamos em combate, cada um dos Pokémons é interpretado pelo jogador e as escolhas de combate, as escolhas de movimentos, de técnicas a serem utilizadas, é pelo jogador. Então, do ponto de vista de combate, o RPG de Pokémon ele é muito extenso. Nós estamos falando assim, se um combate de 4 jogadores contra monstros demora 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, em Pokémon pode durar muito mais. E esse foi um dos problemas que eu sempre observei em RPG de Pokémon quando você lida com essa parte mecânica. E aí nós confrontamos então esse problema inicial, que é a economia do tempo de fala. E ela confronta isso, principalmente a depender da maneira como você vai lidar com essa visão do sistema. Porque existe algumas formas de você lidar. Em especial, você pode ter uma visão mecanicista, como nós observamos no Pokémon Tabletop United e até no Pokéroll. Ou você pode ter uma versão narrativista, que é mais ou menos como eu vejo que é a melhor forma de se lidar com RPG de Pokémon. Este não vai ser um vídeo extremamente longo, até porque ninguém assiste. Se eu fizer um vídeo. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma live. Posso pensar em fazer uma live. Uma live aqui de teoria da RPG de Pokémon. Vamos pensar nisso. Porque para eu falar realmente de maneira muito extensa sobre o assunto, vai ser 1 hora. Pelo menos meia hora. Do que um vídeo de 8 a 10 minutos no YouTube. Aqui vamos focar apenas nesse aspecto. Quando você senta para jogar RPG de Pokémon, você
pensa no jogo de Pokémon. E os RPGs, assim, esse Tabletop United, por exemplo, ele tentou emular ao máximo o jogo, é, o jogo do eletrônico, com algumas questões extras, como por exemplo, você como treinador tem as várias classes de personagem, e as classes de personagem têm seus poderes, seus efeitos, o que torna extremamente interessante. É algo que também faço muito quando eu jogo e mestro RPG de Pokémon. Mas, em última instância, existe uma pergunta e uma coisa curiosa, que é, se você aproximar muito o jogo de mesa do jogo eletrônico, por que não simplesmente jogar o jogo eletrônico? Eu fiz um RPG de Pokémon eu pegava os mesmos dados do jogo eletrônico e utilizava eles como base para o jogo de mesa. E é muito interessante, o jogo funciona bem. Mas aí vem a pergunta: se você for fazer isso, por que não simplesmente jogar o jogo eletrônico? Claro que tem algumas modificações e alterações que são possíveis de se fazer com o jogo de Pokémon, o jogo de Pokémon físico, mas fica uma linha assim complicada. Para que você vai fazer isso? Existe também a questão de que o jogo começa a caminhar muito para um jogo de tabuleiro. Se você for se aproximar muito. Quando a gente fala um jogo de tabuleiro, a linha que divide o jogo de tabuleiro do jogo de RPG é muito sutil. A grande diferença é que no jogo de tabuleiro, o foco está majoritariamente no jogo em si, na resolução de obstáculos confrontados principalmente com regras. Os aspectos narrativos e interpretativos são secundários. O RPG ele se diferencia de outros tipos de jogos e outros tipos de atuação por conta do seu foco. Esse é o equilíbrio entre esses três aspectos. Os três aspectos centrais, o gameismo, o narrativismo e o simulacionismo ou interpretativismo. Esses três aspectos moldam o RPG como um todo. Enquanto que no jogo de tabuleiro, a narração e a interpretação são muito secundárias ou às vezes irrelevantes. Quando a gente fala que um jogo de RPG se torna muito perto de um jogo de tabuleiro ou vira um jogo de tabuleiro, é quando todo o foco está, na verdade, na construção do personagem do ponto de vista mecânico e no derrotar dos obstáculos apresentados. E muitas vezes os RPGs de Pokémon caminham para esse mecanicismo exagerado. E você começa então a caminhar para RPGs como Pokéroll. O Pokéroll ele tenta um sistema mais simples, mais abstrato, mais fácil e que permite assim uma maior interpretabilidade dos seus personagens. E aí nós vemos assim um dos fundamentos que nos faz ponderar acerca das coisas. Porque para caminhar para além, isso aí tudo, quando você está bem próximo das raízes deísticas, onde o combate é o foco, e Pokémon, o combate é o foco, não vamos esquecer que é uma rinha de animais, mas uma coisa é quando nós lidamos com um computador, um meio eletrônico que consegue resolver dezenas de ações simultâneas, enquanto que na vida real, você tem que dar o espaço de fala para o jogador e não dá para resolver tudo simultaneamente ao mesmo tempo. Para ser bem redundante, simultâneo ao mesmo tempo. Então, o que nós observamos? Como caminhar com Pokémon para outros aspectos. E aí você vai para outros sistemas. Os meus maiores sucessos com RPG de Pokémon foram sistemas mais minimalistas e que se debruçam mais ao simulacionismo, interpretativismo e narrativismo, onde sistemas assim conseguem fazer isso de maneira semelhante. Vou dar apenas alguns exemplos. Comentem, digam se vocês gostariam de saber mais de um, mais do outro. Talvez eu possa fazer um apanhado de formas de se adaptar a RPGs de captura de monstrinhos em vários sistemas diferentes. Um sistema curioso que trabalha isso é o OVA. Estou mostrando aqui no vídeo. O OVA ele trabalha que os Pokémons eles são, na verdade, talentos e vantagens do jogador. E aí, o que acontece? Esses talentos e vantagens permitem que, na verdade, o Pokémon não tem uma ficha dele. Você interpreta os ataques do jogador, as coisas do jogador, como se fossem o próprio Pokémon atacando. Então, a defesa do jogador é como se fosse Pokémon e por aí vai. Quem faz muito isso é 3D&T, quando você tem uma alta interpretabilidade dos atributos. Percebam, o simulacionismo, a interpretabilidade é diferente da narração, do narrativismo. O interpretacionismo é quando você tem a abertura para interpretar seu personagem, inclusive de diversas formas,
para a construção narrativa, mas especialmente seu personagem. Enquanto que a narratibilidade, o narrativismo, é quando você interfere no plot geral, inclusive no mundo em geral, com outras ferramentas. E aí é curioso você pensar. OVA consegue fazer isso muito, deixando em aberto a interpretação. 3DT faz isso, você pode dizer que sua força é seu Pokémon atacando, sua habilidade é seu Pokémon fazendo os ataques especiais. Então tem muita abertura também para 3DT. Aí você vai para RPGs que são ainda mais abstratos nesse aspecto, como Risos. Risos você pode ter o clichê e o clichê pode ser o Pokémon. Você pode descrever um atributo do seu personagem e chamar de Charmander. Dizer que o Charmander com um ponto com um ponto é o Charmander, com 3 pontos é o Charmeleon e com 6 pontos é o Charizard. Então você pode fazer isso. É muito fácil adaptar dessa forma. E aí você, na verdade, você tem, por exemplo, vamos supor que você tem o Charizard, que é 6 dados. Você rola 6 dados para reinterpretar o Charizard. E você pode interpretar da forma que você quiser os ataques. Você pode também, depois, descrever e delimitar com efeitos especiais cada uma dessas questões. Então, Risos é um RPG interessantíssimo para trabalhar Pokémon. Você tem outros RPGs também. Caçando aqui um RPG muito interessante que joga Pokémon, o Cortex, você pode ter os Pokémons como dados que você soma a sua jogada. Então, ele beira o interpretativismo junto com o narrativismo. Outro RPG que também consegue abordar muito bem Pokémon é o Fate. O Fate, quando você tem os aspectos, o aspecto pode ser um Pokémon, o Pokémon pode ser um aspecto, o Pokémon pode ser como é que se chama? Um instante, é uma façanha. Aí você teria que trabalhar os aspectos como coisas separadas e ter mais aspectos do que o limite estabelecido normal. Mas basicamente, se você joga Fate acelerado, você pode considerar que as abordagens do jogador são essa característica do personagem, e na verdade, se você diz assim, você é poderoso, você é furtivo, você é esperto, isso aí você pode utilizar o Pokémon descrevendo e utilizando as abordagens do seu treinador, junto com as façanhas e características do Pokémon. Fate acelerado trabalha muito bem com Pokémon. E por fim, você pode trabalhar, isso ainda discute muito a problemática da economia de fala, o tempo de fala e de capacidade de fala dentro do jogo. No final, existem algumas coisas também para jogar RPG de Pokémon. Uma das maneiras mais simples de você tentar contornar esse problema da quantidade da quantidade econômica de fala é você permitir que os jogadores usem vários Pokémons no combate, entre coisas do tipo, e você resolva tudo meio que simultaneamente. Alguns RPGs conseguem fazer isso, mas basicamente você tem que escapar um pouco da modalidade limitada de Pokémon nos jogos. Ao invés de cada jogador só usar um Pokémon, usa vários Pokémons simultaneamente, o que já existe em Pokémon moderno, mas não é tão comum. Essencialmente é 3, 4 treinadores enfrentar o mesmo líder de ginásio, permitir essas coisas. Se não, você poder jogar vários Pokémons ao mesmo tempo e não sei o que. Senão você vai ter um problema muito sério dessa questão econômica. E aí você vai ter que lidar com sistemas que são muito mais simples, por exemplo. Em Cortex, se você considerar que o Pokémon ele é um dado, então você pode dizer que um Pokémon, se você está usando o Charizard, ele é um D10. Se você está usando o Charmander, ele é um D6. E aí você pode ter esse tipo de coisa, que aí você pode atacar com o Charizard, o Charmander, utilizar os atributos do seu treinador e não sei o que, e permitir a utilização de vários Pokémons ao mesmo tempo. Em Risos você pode rolar vários dados, em outros tipos de sistemas você pode fazer essa parte de interpretação e permitir essa facilidade de aplicação. Então, como vocês podem ver, voltando até a câmera aqui central, Pokémon é um RPG muito difícil, principalmente pelo seu aspecto de ser vários personagens simultaneamente, o que permite o centro dessa discussão, dessa dificuldade, está na economia de fala, no farol, no holofote de fala de centro, porque o RPG, obrigatoriamente, ele é, na verdade, uma rotação de potencial narrativo, onde você tem o jogador vai falar, o outro jogador fala, outro jogador fala. Você tem esses momentos em que necessariamente você tem que dividir esse tempo para cada um. Quanto maior uma mesa de jogadores, mais difícil é isso, porque cada um você tem que tentar dividir igualmente a capacidade de atuação entre todos os jogadores. Quando você tem cada jogador tendo 6 Pokémons, 5 Pokémons, vamos pensar que você tem 4 jogadores, cada um com 5 Pokémons, são 20 personagens, mais são 20 personagens para atuar, mais um pelos próprios, às vezes, treinadores. Então fica 4 vezes. Não são nem 4 vezes 5, são 4 vezes 6, são 24 personagens. Fora os personagens do mestre. Se o mestre também tiver um Pokémon para cada um, Deus do céu, é muito personagem. Vocês percebem isso?
Essa é a grande problemática. Eu posso falar mais, deixem os seus comentários, digam o que vocês pensam e ponderam que seria interessante estar discutindo, desde sistemas específicos a problemáticas da teoria do RPG. Aqui foi Gaia Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!